No ano passado, no ranking de compradores, ou seja, de países que compram do Brasil, nós temos 100 bilhões de dólares em valores vendidos para a China. E olha só, a China representa mais de 30% das exportações brasileiras em valores. Depois vem a União Europeia, Estados Unidos, o Sudeste Asiático e o Mercosul. Brasil e China são grandes parceiros comerciais. Aos chineses interessam a nossa soja e a carne bovina, além do petróleo e, é claro, do minério de ferro. Uma história de trocas, acordos e parcerias iniciada há algumas décadas e que vem se intensificando. Quando a gente olha para 1997, a gente vê que a China comprava muito menos do que os outros parceiros. E daí a situação vai se invertendo. Desde então, os chineses vêm num crescendo vertiginoso. Eles ultrapassaram os Estados Unidos em 2009 e a União Europeia em 2012, sendo hoje disparado o nosso maior parceiro. Por isso, a saúde da economia desse parceiro importa e muito ao Brasil e ao resto do mundo. E as notícias recentes vindas do outro lado do planeta não têm sido boas. O gigante asiático está patinando para chegar ao patamar de crescimento elevado que costumava ter. Em março, o governo chinês definiu uma meta de crescimento mais modesta para os seus padrões. O primeiro-ministro anunciou que a meta de crescimento econômico de 2024 vai ser de 5%, em linha com a alta de 5,2% do ano passado. Li Qiang reconheceu dificuldades que a segunda maior economia do mundo enfrenta, como a crise no setor imobiliário, as dívidas elevadas de governos locais e tensões geopolíticas na região. Nos meses seguintes, alguns indicadores foram desanimadores, como o consumo das famílias, inflação e emprego. O temor de não atingir a meta de crescimento estabelecida fez a China lançar agora o maior pacote de medidas de estímulo desde a pandemia. A saída encontrada foi cortar juros, injetar dinheiro na economia e facilitar o crédito. Essa medida deve liberar cerca de 1 trilhão de yuans na economia, o equivalente a 140 bilhões de dólares. O Banco Central também anunciou um corte em uma taxa de juros importante da política monetária chinesa e ainda uma redução nos juros sobre empréstimos hipotecários. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é China, os alertas da segunda maior economia do mundo. Por que o ritmo de crescimento está menor e quais são os possíveis reflexos do pacote de estímulo, tanto para a China quanto para as relações comerciais com o Brasil. Neste episódio, eu converso com Rodrigo Zeidan, doutor em economia pelo FRJ, professor da New York University Xangai, na China, e da Fundação Dom Cabral. Ele fala comigo direto de Xangai. E com Cláudia Trevisan, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Segunda-feira, 30 de setembro. Professor, o senhor pode começar nos explicando o que levou o Banco Central Chinês a lançar um pacote agressivo de medidas para estimular a economia? Quais são os sinais de que a China pode não bater a meta de crescimento de 5% em 2024? Na verdade, desde o final da Covid aqui na China, que foi em janeiro de 2023, se esperava que a economia fosse se recuperar. E não aconteceu. Na verdade, as expectativas sobre o crescimento chinês aqui dentro da China são ruins e se esperava um pacote como esse em 2023 e não aconteceu. Se esperava um pacote como esse no início de 2024 e não aconteceu. E, finalmente, o governo lançou ele por agora. A reação do mercado foi boa e é algo que as pessoas não necessariamente contavam, mas que o governo viu que era necessário, dado que tanto consumidores quanto empresas estavam com expectativas bem ruins sobre a economia chinesa no curto prazo. As duas principais medidas são a redução dos juros básicos chineses para novos financiamentos e também o corte da quantidade de dinheiro que os bancos são obrigados a manter nos cofres, numa tentativa de liberar mais recursos para concessão de crédito. Um dos pilares dessa discussão toda é o consumo das famílias, né, para aquecer a economia. Como é que o pacote pretende aumentar o consumo das famílias? Então, isso é um problema na China, que as pessoas acham que pacotes econômicos são do tipo que acontece no Brasil ou que acontece na Europa. E não é bem assim, porque a economia chinesa é bem descentralizada. A política é centralizada e a economia é descentralizada.
é menos sobre o consumo das famílias um pacote como esse do que sobre o investimento das empresas. Porque, no caso das famílias, o governo tem muito pouca forma de tentar incentivar diretamente, a não ser tentando melhorar um pouquinho o cenário para o setor de construção civil. E liberar liquidez é o que pode fazer as pessoas consumirem mais, porque o que estava acontecendo muito é que, desde a crise da Evergrande de 2021, o setor de construção civil tem balançado um pouco. A Justiça de Hong Kong decretou a falência de um dos símbolos do crescimento chinês. A Evergrande já foi a incorporadora imobiliária com o maior valor de mercado do planeta, com obras em 280 cidades da China. E essa liberação de liquidez, principalmente por baixa taxa de juros e por diminuição das reservas bancárias, pode fazer com que as empresas de construção voltem a acelerar os processos de investimento residencial. E isso talvez aumente o otimismo dos consumidores para o futuro da economia. Vamos fazer a discussão, professor, para além da questão do pacote, então, porque em setembro a China decidiu aumentar gradativamente a idade de aposentadoria. É a primeira vez que o país toma uma decisão desse tipo desde 1950. O que isso nos diz sobre as mudanças demográficas e o evidente impacto delas na economia, né? O que as pessoas não sabem é que as pessoas se aposentam muito cedo na China, né? Porque o contrato social chinês é um pouquinho diferente do contrato social nosso. Aqui não tem uma seguridade social como tem no Ocidente. Ou seja, as pessoas poupam muito, cerca de 1/3 da renda, porque, na verdade, elas são responsáveis pela própria aposentadoria. E, no caso chinês, como você não tem esse apoio do governo, o que acontece é o seguinte: as famílias, para que as pessoas em idade produtiva trabalhem o máximo possível para fazer dinheiro para a família, os avós se aposentam relativamente cedo para cuidar dos netos, para que as pessoas possam trabalhar. Esse é o acordo. Mas o governo está vendo que, por causa do problema demográfico, vai ter muito avô e pouco neto. Então, ele aumenta o mínimo de aposentadoria para que as pessoas comecem a se planejar para se aposentar mais tarde. Mas é um sinal ainda muito fraco. As pessoas, mesmo com esse aumento da idade mínima, vão continuar se aposentando muito cedo. Para um país onde a maior parte das pessoas, 4% da população, que é o maior cohorte, já está entre 45 e 50 anos, esse é um problema que vai só se acelerar. População da China que começou a encolher pela primeira vez em 6 décadas. Foram 850 mil habitantes, menos do que em 2021. Ainda assim, os chineses são mais de 1 bilhão e 400 milhões. Mas esse é um primeiro sinal de que ou o governo vai aumentar a seguridade social para que as pessoas possam se aposentar mais tarde e trabalhar mais, ou o governo está dando sinal para as famílias do tipo assim: olha, vocês vão ter que mudar, ou vão ter que poupar mais, o que é um problema, obviamente, porque o consumo já é fraco, ou vocês vão ter que se planejar para, de alguma outra forma, os avós continuarem trabalhando por um tempo maior, e vai ficar ainda mais complicado essa questão de cuidar de filho, que é a forma chinesa, que é esse contrato implícito social chinês. Exato. A gente falou sobre a questão econômica, a repercussão demográfica na questão econômica, e eu não queria deixar de falar sobre política. Na sua avaliação, o que motivou politicamente essas medidas? E você pode nos dizer quais são as mensagens do governo para os atores internos e externos? O que Xi Jinping quer com isso? A visão que eu tenho é o seguinte: o Xi Jinping não é um bom gestor econômico, ele mostra isso há mais de 10 anos, né? Eu acho que o que acontece é que ele nunca se preocupou muito com a economia. A economia estava indo bem, tudo bem, né? E quando a economia começou a desandar, ele meio que não sabia muito o que fazer, e tinha essas questões que são questões estruturais, do tipo de muita dívida e problemas estruturais da economia, que ele falou: quer saber de uma coisa? Vamos desalavancar. Eu tô simplificando muito, tá? Aí ele viu que não dá para ele ter a agenda política dele com uma economia muito fraca.
O PIB chinês cresceu 3% em 2022, é o segundo ritmo mais lento em quase 5 décadas, além de estar bem abaixo da meta de crescimento estabelecida pelo governo. Eu acho que o que mudou foi que a economia deixou de ser um problema de segundo plano, do tipo assim, não, o que me interessa é geopolítica, o que me interessa é proteção militar, o que me interessa é concentração de poder, e a política fica em segundo plano. E eu acho que essa é a questão. Finalmente o governo se tocou de que não se preocupar com a economia não era mais possível. E por isso o governo falou, ok, é um risco, porque é um risco político colocar um pacote gigantesco de estímulo econômico. Sempre é. Né? Mas ele falou, não, está na hora de bancar esse risco político e se a economia desandar por outras questões, do tipo de super endividamento ou super alavancagem, a gente talvez tenha que lidar com isso. Mas eu acho que é essa conta política que ele estava fazendo do tipo, ok, antes o risco era uma bolha, agora o risco é uma economia muito fraca. Então ele prefere falar, ok, talvez essa economia muito fraca não seja interessante. Faz todo sentido. Afinal de contas, o mau humor da população cresce muito e muitas vezes leva à instabilidade política quando a economia vai mal. Professor, muito obrigada pela sua participação no assunto. Peço desculpas já, porque o fuso horário aqui para a gente, nosso desfavor, a gente tirou praticamente o professor da cama, mas foi ótima entrevista. Brigadão. Nada, muito obrigado. É sempre um prazer, é uma honra participar do programa. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Cláudia Trevisan. Cláudia, eu falava com o Rodrigo Zeidan sobre o cenário da economia chinesa e esse pacote de estímulo lançado por Pequim. A gente sabe que a China é a principal parceira do Brasil já há tempos, há 15 anos. Bom, esse pacote de estímulo pode impulsionar ainda mais as nossas exportações ou devemos ficar preocupados com o que está acontecendo por lá? Olha, Júlia, eu acho que o fato de o governo chinês ter anunciado esse pacote e depois ter dado mais declarações que evidenciam ali uma preocupação com a desaceleração econômica do país, indica que há uma desaceleração importante. Mas também indica que depois de um longo tempo em que o governo chinês resistiu muito a adotar medidas de estímulo à economia, eles finalmente concluíram que elas são necessárias. E na semana passada a gente viu o anúncio de medidas monetárias, né, redução de juros, injeção de liquidez no sistema financeiro, e depois a gente teve também uma reunião do Politburo, que é um dos principais órgãos decisórios da China, em que eles anunciaram que vão adotar medidas fiscais, que significa aumento de gasto público, para complementar essas medidas que foram anunciadas anteriormente. Então, acho que há uma expectativa de que mais medidas virão, de que deve haver um aumento do gasto público, que significa investimento em infraestrutura, investimento em obras, e isso é uma boa notícia para os exportadores brasileiros. E a gente já viu, né, o reflexo disso no mercado. Nos últimos dias, depois dos anúncios da China, o preço do minério de ferro subiu e as ações da Vale, que tem na China o seu principal mercado, o principal destino das suas exportações, também subiram. Hoje o Ibovespa subiu 1%, recuperando o patamar de 133 mil pontos. E o grande propulsor da alta foi o pacote de estímulos lá do governo chinês, que prometeu injetar 142 bilhões de dólares nos bancos públicos. E o grande destaque, claro, foi a Vale, que subiu 6%. A mineradora recuperou 30 bilhões de reais em valor de mercado, ela subiu 12% na semana. E acho que é bom dizer que as exportações brasileiras para a China, elas têm sido muito resilientes, mesmo durante a pandemia e no processo de desaceleração da economia chinesa, que não começou agora, né? Nos últimos 2 anos, a China já cresceu bem menos do que costumava crescer antes. E apesar disso, as vendas do Brasil para a China vêm batendo recorde atrás de recorde. E na maior parte dos últimos anos, as vendas brasileiras para a China cresceram acima das vendas brasileiras para o mundo como um todo.
Em 2023, as exportações brasileiras para a China cresceram 17%, enquanto as exportações totais do Brasil para o mundo cresceram só 1,7%. Então, neste ano, em 2024, há uma desaceleração importante das exportações, mas elas continuam crescendo acima do aumento das exportações para todo mundo. E no ano passado, o Brasil vendeu para a China 104 bilhões de dólares. Foi a primeira vez na história que o Brasil vendeu para um único país mais de 100 bilhões de dólares. E tudo indica que nesse ano nós vamos bater um novo recorde. E com as medidas de estímulo, se elas forem eficazes, a gente deve ver mais um empurrão aí para as exportações brasileiras com destino na China. Realmente são números gigantescos. Aliás, quando a gente fala de China, até é um lugar comum, né, usar esse adjetivo. Mas isso não tem um outro lado da moeda que nos torna muito dependentes dos chineses como compradores? Como é que a gente pode diversificar o nosso destino final nas vendas? Não há dúvida, né, que a gente precisa diversificar. Tanto diversificar mercados, né, exportar para outros mercados, quanto diversificar produtos, né? A nossa pauta exportadora é muito concentrada em um número pequeno de produtos, principalmente a pauta exportadora para a China, né? Mais de 70% das exportações brasileiras para a China são de 3 produtos, que é soja, minério de ferro e petróleo. Só que não é fácil encontrar um cliente como a China, né? Não é fácil encontrar um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e que continua a viver um processo de aumento de renda per capita e de urbanização. E é bom ressaltar que a dependência é mútua. A China é o maior importador de alimentos do mundo. E o Brasil é o maior vendedor de alimentos para a China. No ano passado, quase 25% de tudo que a China importou em alimentos do mundo vieram do Brasil. E há um fator geopolítico importante que aumentou essa dependência mútua entre Brasil e China no setor do agronegócio, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Até 2017, que foi o primeiro ano do governo Trump, os Estados Unidos eram o maior fornecedor de soja para a China. E os Estados Unidos são o maior competidor do Brasil no mercado chinês, no setor do agronegócio. E com o agravamento da guerra comercial e da tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, o Brasil foi ocupando um espaço que antes era dos Estados Unidos. Então, o Brasil se tornou o maior exportador de soja para a China. Hoje, 70% da soja que a China compra do mundo vem do Brasil. E o Brasil aumentou as exportações de outros produtos do agronegócio. Os números envolvendo as negociações com a China são de fato superlativos e cresceram muito desde a primeira visita oficial do presidente Lula ao país em 2004. De lá para cá, as exportações do Brasil para a China saltaram de pouco mais de 6 bilhões de dólares por ano para mais de 90 bilhões. As commodities agrícolas e minerais praticamente dominam a pauta de exportações. É recorde o saldo das exportações brasileiras de alimentos industrializados. 30,7 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano. E tem profissional brasileiro brotando nas fábricas de alimentos. Só no primeiro semestre do ano, foram mais de 150 mil novos postos de trabalho, diretos ou indiretos. Hoje, dos 10 principais produtos vendidos pelo Brasil para o restante do mundo todo, 7 deles têm a China como principal destino. E a maior parte deles é do agronegócio. Então, a China é o maior destino das exportações brasileiras de soja, de minério de ferro, de petróleo, de açúcar, de carne bovina, de celulose e de carne de frango. E a China está
se tornando um destino extremamente importante em outros produtos, como algodão e milho, nos quais os Estados Unidos costumavam ter um protagonismo maior. Então, assim, é claro que o Brasil tem que diversificar as suas exportações e acho que há muitas oportunidades dentro do próprio agronegócio. A China é o segundo maior importador do mundo de tudo e a China importa produtos industrializados. E há um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que mostra que até 2019, na importação de alimentos, a maior parte do que a China comprava do resto do mundo era de produtos a granel, que é soja em grão, milho em grão. Mas a partir de 2019, a China passou a comprar mais produtos alimentícios prontos para o consumo. Hambúrguer, nuggets de frango. Ou seja, tem um mercado que a agroindústria brasileira pode explorar. Mas isso exige uma estratégia do Brasil e das suas empresas. A China representa mais de 30% das exportações brasileiras em valores. Depois vem a União Europeia, Estados Unidos, o Sudeste Asiático e o Mercosul. O gráfico que mostra a importância dessa relação comercial do Brasil com a China. Olha só, 31% e a União Europeia, que está em segundo, 14%, ou seja, mais que o dobro do segundo colocado. A gente está falando de exportações, da venda de produtos, mas tem um outro dinheiro dos chineses que nos interessa bastante, que é o investimento direto, né? Externo, no caso deles, aqui. Qual a expectativa em relação a isso com esse pacote? Se a gente olhar os dados desde 2005, o estoque de investimentos chineses no mundo, o Brasil foi o quarto maior destino dos investimentos. O Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos, da Austrália e da Inglaterra. Então, o Brasil foi o país em desenvolvimento que mais recebeu investimentos da China. E aqui também a situação geopolítica deve estimular o aumento dos investimentos chineses, não só no Brasil, como em outros países em desenvolvimento. Com o agravamento, né, das hostilidades entre Estados Unidos e China, e também Europa e China, as empresas chinesas estão enfrentando dificuldades crescentes para investir nos Estados Unidos e na Europa. Isso significa que esses recursos vão ser destinados a países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil. O Conselho Empresarial Brasil-China realiza todo ano uma pesquisa sobre investimentos chineses no Brasil e olha também para os investimentos chineses ao redor do mundo. E na última edição, que foi lançada no começo de setembro, a gente mostrou que em 2023 a China investiu pela primeira vez mais, né, em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos. E a gente tem visto recentemente um movimento interessante também, que é o aumento de investimentos chineses no Brasil em áreas ligadas à transição energética e à descarbonização. A gente tem visto um aumento grande de investimentos em energia eólica, energia solar. No ano passado, né, tivemos o anúncio do investimento da BYD em uma fábrica de carros elétricos e híbridos. A GWM também está investindo em uma fábrica de carros elétricos e híbridos. Então, a gente vê uma tendência de aumento de investimentos nesses setores, mas também em setores ligados à tecnologia. Tem crescido o número de projetos chineses no Brasil ligados à tecnologia da informação e também no setor de manufatura. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo, sim, investimentos chineses no Brasil. Cláudia, muito obrigada pela sua participação no assunto. Muito bom falar com você. Conheço a Cláudia há tantos anos e agora estamos aqui nesse papo sobre China. Entende muito do assunto, foi uma honra. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Júlia. Foi um prazer enorme. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp.
Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.